Olá pessoal, estamos aqui no Papo Fair Book, que é a nossa sala, vocês já conhecem, é a nossa casa, nossa sala de reunião, nossa sala de podcast. Para casa a gente chama quem a gente gosta, só quem a gente gosta. Não é a primeira vez que esse cara vem aqui, mas na última vez ele falou, não, eu estou reescrevendo meu livro e quando estiver pronto a gente vai lá. Então, Fred Machado, meu parceiro, amigo, agente, colega de faculdade, mas Fred Machado, e aí? Bom te receber, cara. Sempre bom, Fernando. Conversar com você, estar aqui é sempre uma alegria. Fred, a gente já falou uma vez e hoje a gente traz aqui, obviamente, né, que o primeiro livro dele é possível. Tem em inglês também, né, Fred? Esse tem inglês. Você vai contar um pouquinho pra gente. E agora uma versão aqui, O Mito da Separação, Fred Machado, editora EV. Isso. Como a integração entre vida e trabalho previne o burnout e cria a realização. Fred, qual é o mito da separação? É justamente esse, é separar a vida pessoal de profissional, né? A gente aprendeu isso desde sempre e ao longo da vida a gente vê que isso não é possível. Que é um mito. É um mito total. E isso vem criando bastante problema, né? Criando bastante problema. Mais problema que solução, às vezes, né? É, porque assim, imagina, Fernando, você começa a ter que usar um monte de máscara todas as vezes que você vai para o trabalho, quando você volta para casa, para relacionar com os amigos, com a comunidade, aonde você está. Com a família, Com a né? família, aí você acaba que fica uma pessoa que você não sabe quem você é. E essa falta de autenticidade, nessa tentativa de separar, também vem a tentativa de fazer o work-life balance, aí vem a tentativa de fazer um monte de coisa. E acaba que no final do dia isso não é nada possível, a gente acaba criando muito mito dentro da nossa cabeça e muito conflito também. E como é que você chegou? Bom, primeiro não é possível, né? Eu conheço a tua história, mas acho que é sempre legal, porque é uma baita história. Como é que você chegou primeiro não é possível e como é que você fez a transição agora pro mito? Então, assim, o É Possível foi logo depois que eu tive o burnout, né? Foi logo depois que aconteceu todo o meu problema de saúde lá em Harvard, em 2013. 2013. Que é até uma coisa interessante de falar, né? Eu passei por 10 médicos especialistas para ter um diagnóstico de burnout. Né? Ou seja, não é uma canetada, é um CDF, né? Não é. Não é uma canetada, não é uma lei, não é nada disso que vai trazer, né? E que vai diagnosticar corretamente, né? E que vai cuidar, e que vai tratar. Que vai tratar. E aí eu tive essa vontade de compartilhar com as pessoas todo o conhecimento que eu tinha adquirido, a vivência, a experiência, o processo todo de como eu cheguei aonde eu cheguei e por que eu tive o que eu tive. E aí me deu essa vontade muito grande de compartilhar essas histórias, entrevistas, pesquisa, alguns exercícios que eu fiz para conseguir sair desse processo. E foi quando nasceu o É Possível. O É Possível eu comecei a escrever em 2015. Você estava lá ainda nos Estados Unidos, Não, né? já estava de volta. Já estava de volta. Eu comecei a escrever em 2015. Entre idas e vindas, até eu conhecer o Eduardo Vilela, né, que foi o meu book advisor, e ele que me ajudou a fazer o É Possível acontecer. E em 2018 a gente lançou, em abril de 2018 a gente lançou o É Possível aqui no Brasil. Em outubro de 2018 a gente lançou lá nos Estados Unidos. Só que assim, foi muito engraçado em termos, né? Porque eu lancei o livro e já mudei para os Estados Unidos para trabalhar lá. Você foi lá para San Diego, né? Foi quando San a gente se Diego. conheceu, né? Isso, trabalhar numa ONG lá. Isso. E aí eu lancei o livro lá na semana que o Bill George estava me certificando. Eu sou o único brasileiro ainda certificado por ele para aplicar a metodologia de liderança autêntica aqui no Brasil em português. Vamos falar disso. Né? Então, assim, esse é um outro ponto. Eu lancei ele em inglês, dando isso de presente para o Bill George, que tem uma entrevista dele no livro também. No livro, Ele se tornou um amigo, um conselheiro, uma pessoa muito próxima. E aí foi daí que nasceu o É Possível. E Bill George foi teu professor em Harvard, né? Foi meu professor da matéria de liderança autêntica, do curso de liderança autêntica, né? Foi um curso inteiro com ele. Que eu tive essa oportunidade de fazer. Que privilégio, né? Foi. É por isso que eu sempre fiquei muito bravo comigo mesmo de estar adquirindo todo esse conhecimento e ficar para mim, compartilhar, né? Eu tinha que compartilhar com as pessoas, e por isso nasceu o É Possível. E ainda mais pela experiência, né? Porque assim, só viver parece, né? A gente fala, mas a gente se encontrou num curso de felicidade, né? Happiness in Results.
mas a gente percebeu que a gente tinha muita coisa em comum. E uma das coisas, assim, né? Sim, a gente é homem, branco, hétero, uma classe privilegiada, tivemos os nossos privilégios, trabalhamos pra caramba e tal, e mesmo assim, né, sofremos, né, ou passamos por aquilo que passamos. Então, assim, é uma experiência que tem que ser compartilhada, assim como todas as outras, né? Porque a gente quer evitar que as pessoas passem pelo que a gente passou. Não precisa, né? Uhum. Mas... E aí, depois... Aí, o mito vem... Você falou, pô, eu quero continuar... Conta aí. O mito vem da completa certeza que eu tive que essa separação não é possível Não é mesmo. possível. Eu tive o burnout em 2013, né, e aí até 2015 eu me desfiz das coisas que eu fazia até então. Você foi empresário, você Isso, teve, eu né? cheguei a ter 8 empresas, uma com 8.000 funcionários, 1 bi de faturamento, 3 empresas fora do Brasil. Trabalhava bastante, né? Dormia 2 horas por noite, aquelas coisas todas que todo mundo já deve ter ouvido falar por aí. E tudo por escolha minha. Ninguém me pressionou e forçou a fazer isso. Não tinha um chicote nas minhas costas. Chicote quem tinha na mão era eu, e eu mesmo que me chicoteava. Então, essa autorresponsabilidade que talvez falte um pouco nos dias de hoje para as pessoas. Então eu fiquei até 2015 fazendo isso, aí a partir de 2016 eu comecei a mudar a minha vida, saí de onde eu morava em Salvador, fui morar em Jundiaí, comecei a trabalhar fortemente nessa questão de divulgar esse conhecimento muito lá atrás, né? Então assim, imagina 2016, 2017 falar de burnout, ninguém falava disso aqui no Brasil. Falar de saúde mental, falar de felicidade, Exatamente, era uma coisa aí, o doido, né? É o doido. É o doido falando, né? Vai para as Apos lá em Las Vegas, uma empresa que é a empresa mais feliz do mundo, mais feliz do mundo, e que o valor era criado e medido pela felicidade das pessoas, a holocracia. E aí a gente ia para aquele lugar, via aquilo e trazia, pagava, pô, será que é possível fazer isso aqui no Brasil? Aí as pessoas, imagina que no Brasil não é possível, isso é maluquice, loucura. Então assim, eu falo que ou eu vim do futuro para tentar fazer alguma coisa, ou eu estou muito adiantado no presente que a gente vive hoje. Porque tudo que está acontecendo hoje eu estava falando lá atrás. Né? E está registrado no livro, a sorte é essa. Não é uma coisa que não é um achismo. Né? Como a gente mesmo fala, felicidade é uma ciência. É mensurável. A autenticidade é ciência, é mensurável. Você falar que você produz mais e é mais criativo, você é mais feliz, também é algo cientificamente comprovado. Então hoje a gente fala tudo baseado em algo que tem comprovação científica. Isso. Lá atrás não. Era um achismo. A gente foi meio que desbravar, estudar, mas desbravando mesmo, né? Arrancando e aprendendo, até hoje, né? E aprendendo o que não fazer também, né? Porque tem muitos mitos durante essa caminhada que caíram, né? Isso. E tá tudo certo, né? Essa é o que a gente aprendeu, né? Em ciência, e, né, em Harvard, que eu vi também lá, é isso. Pô, chegou um novo paper que desmente o paper anterior e foi, né, é Nature, é Lancet e tal, a comunidade científica se apoia naquilo e, bom, o que passou, é a evolução. E no mundo corporativo parece que é o contrário, né? A gente continua... agarrado a essas crenças as falsas verdades, ou as verdades antigas, né? E aí, nesse caso, nesse tempo todo de ter lançado em 2018 até relançar agora em 2026 essa versão expandida, eu fiz muitos trabalhos dentro do que eu acredito e trazendo ciência para onde não existia para esse tema, e com resultados muito bacanas. Inclusive, nós estamos fazendo um projeto de novo, né? Já estamos juntos, né? E assim, é muito bacana você ver o resultado disso sendo colocado em prática. E é muito bacana você ver o efeito nas pessoas. Na vida das pessoas. Na vida. Né? Não é nem não é se ela foi promovida ou não, né? Não. Mas se ela deu mais valor para a vida porque ela tem, né? Isso. E eu tenho acumulado histórias. Cara, isso. Assim, vale um outro livro, né? Vale um outro livro, obviamente trocando as figuras, né? Sim. Reservando guardando, né, o LGPD. A privacidade, né? entre cliente e parceiro. Claro. Né? Então, assim, eu tenho um acordo com as pessoas e com as empresas que quando eu faço os atendimentos pessoais,
eu falo para eles, vamos definir o que é red flag para vocês. Se alguma dessas red flags aconteceram, vocês vão ser os primeiros a serem acionados. Fora isso, vocês não vão saber de nada. Porque eu tenho que construir uma relação de confiança com a pessoa que está ali comigo. E você só faz essa construção estando fora da empresa. Não existe essa construção lá dentro, porque existem outros interesses naturais. Né? De chefia, de competitividade, né? Precisa ter exatamente essa lei geral de proteção de dados, né? E ela é entre CPFs e ela é entre CNPJs. Exatamente. Também, né? Então não tem jeito. E assim, isso veio me trazendo, Fernando, várias comprovações de que o trabalho faz sentido, de que o trabalho dá resultado e que o trabalho é necessário. Muito antes de NR1, muito antes de risco psicossocial. A gente falava isso lá atrás, né? Então assim... E aí eu fiz questão de relançar o livro com esses cases, com alguns cases, né, e com algumas outras pensamentos de evolução do que aconteceu de lá de trás para cá. A gente passou por uma pandemia também, né, que mudou também drasticamente a forma de enxergar algumas coisas. Passamos pela pandemia, passamos por um processo onde essas classes, né, a divisão das classes dentro do mercado de trabalho, das gerações dentro foi ficando cada vez também, né? mais acirrado. A gente está passando por uma coisa mundial que é essa polarização de tudo. E é hoje, mundial. Se você gosta de maçã e eu gosto de banana, eu pertenço ao grupo da banana, se é de maçã, e se se encontra, se mata na rua. Então, assim, é tudo muito louco o que está acontecendo hoje. E, assim, o que é pior? Não vai melhorar tão cedo. Não. Só tende a piorar, né? Porque só tende a acirrar ainda mais, né? Eu escrevi, inclusive, isso ontem. Vai piorar ainda muito antes de melhorar. Onde você está escrevendo? Onde você está publicando seus textos? Eu tenho 3 Instagrams diferentes. Né? Eu tenho um Instagram que é do desempresário, eu tenho um Instagram que é de política, e eu tenho o meu Instagram que eu falo do meu trabalho, de saúde mental e de toda essa parte que eu desenvolvo, inclusive falando muito sobre a questão do livro, onde eu publico as entrevistas, enfim. Quais são os arrobas? Põe aí pra gente colocar aqui para as pessoas seguirem. O oficial é o Fred com Y, Fred Machado Oficial. Fred Machado. Oficial. Esse é onde eu falo de saúde mental, da parte de estratégia, de produtividade, né, de autorresponsabilidade, desmistificando essas coisas de burnout, como é que funciona, desmistificando esse negócio de separação de vida pessoal e profissional, desmistificando o possível balanceamento, esse equilíbrio, né, que a gente faz. Mas esse equilíbrio 100% nunca é possível. Isso, não é matemático, né? Não é matemático. A gente vai estar uma vez aqui, outra vez ali, e é ok a gente lidar com isso. Tá tudo certo. Então, ali eu falo sobre isso. No Fred Machado Jundiaí, eu falo sobre a parte política. Né? Eu já fui candidato, né, a deputado federal pelo estado de São Paulo em 2022, tive 80 mil votos, então eu tenho meu posicionamento político muito claro, e ali eu faço essas colocações. E o desempresário é o meu divã. Tá, né? Onde você... É o meu divã porque é o seguinte, uma das empresas que eu tinha veio a quebrar. E veio a quebrar por fatos não dependentes nossos, por fatos externos. Né? E a vida de uma pessoa que quebra uma empresa no Brasil, ela é um verdadeiro inferno. Ou você tem uma saúde mental muito grande, ou você não consegue ficar na vida. Porque, de fato, tudo... Você fica completamente alijado. O meu advogado, inclusive, ele fala isso. Assim, você é um morto-vivo. Porque você não tem mais CPF, você não tem Nada. Mais, né? Você não tem mais direito à conta, você não tem mais direito a... Nada. Né? Então, assim, ali eu falo sobre isso. Então, são 3... E o interessante é que, assim, os 3 hoje em dia... Eles se conversam demais. Porque se você não tiver saúde mental para lidar com tudo isso, você pira, Fernando. Olha o que a gente tem visto agora, nesses últimos dias aqui. São 6.934 empresas em recuperação judicial no Brasil. 82% das famílias estão endividadas. E desses 82, 56 estão inadimplentes. Cara, como você pode se manter mentalmente saudável numa condição que a gente está vivendo hoje? E que tem, além disso, né, as extremas, né, mas com extrema violência, né, com extrema injustiça, né, com fome, que dizem alguns que é só uma sensação, mas né, não é a sensação, é real, tal. E é por isso que a gente fala, né, de fatores psicossociais. O psico, né, mente, o social é da sociedade. Né? E a gente
adoece, chega a adoecer nos lugares. Hoje a gente tem conversado com profissionais de RH, hoje cedo eu estava conversando com uma, ela falou assim, as pessoas já chegam doentes, né? Elas estão em sofrimento. Claro. Existe sofrimento. O que eu preciso cuidar como empresa é não deixar que aqueles gatilhos aconteçam aqui dentro. Por questão de governança, por questão de compliance, né? Por questão de justiça mesmo. Mas a saúde mental já está comprometida da população. Fernando, veja, imagina uma pessoa de 30 anos de idade que chega para trabalhar numa empresa hoje. E daqui a 30 dias essa pessoa coloca um atestado de burnout. Você acha que em 30 dias aconteceu algo tão significativo para a pessoa ter um burnout? Não, é claro que tem 30 anos de vida. Sabe, essa pessoa tem uma história. Isso. Ela pode ter sido abandonada pelos pais, ela pode ter sido abusada quando criança, ela pode ter apanhado do padrasto, ela pode ter tido abuso de droga, ela pode, não ela assim, sim, mas ela sofreu a vida, que a vida é assim. Tem sofrimento, né? Tem sofrimento no processo. Então, assim, não é razoável. E por não ser razoável, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Quando você judicializa isso, que vem a subjetividade que está sendo utilizada para tudo que está acontecendo agora, eles bloqueiam. Subjetividade e superficialidade, né? Que acho que é pior, porque hoje você tem, assim, né? Você falou, né? Você ficou quanto? Você passou por 10 médicos. 10 médicos. Quanto tempo para chegar no diagnóstico? Foram 7, 8 meses. Não foi uma coisa rápida. Eu tive, né, a minha estafa em 2012, 2013. O primeiro diagnóstico de burnout junto com fibromialgia foi em 2015 e a medicação correta em 2017. Pois é. Ou seja, foram 5 anos e também acho que mais de 20 médicos, porque são 4 especialidades. Além disso, né, ele é multidisciplinar. Né? Então, assim, no meu caso, né, é um psiquiatra, psicóloga, o reumatologista, o nutrólogo e o cardiologista. Então, são 5, assim, de cara, né? Tentando entender o que passa na cabeça de um doido. Né? Mas o cara já era doido. Isso. Saiu recentemente na Lancet, num dos maiores periódicos, né, de revista científica, um estudo que 75% dos transtornos mentais comuns, 75%, se dão, obviamente, de fatores biológicos, tem a epigenética, mas né, é uma questão genética, entre infância e adolescência. 75%. São os 2 primeiros períodos formativos. Isso. Que nós temos aí de 0 até os 14 anos de idade, que é o processo de formação do caráter, que é o processo de formação de vários órgãos, maturidade de vários órgãos que nós temos, inclusive nosso cérebro. Podas neurais. A primeira poda neural aos 3, a segunda aos 7, a terceira aos 15. E obviamente que não é assim, então depende do que a pessoa passou. Né? Uma criança da periferia, ou né, de uma zona de risco, de uma zona de guerra, ele amadurece, a poda neural, a terceira poda neural dele é muito antes de uma pessoa que vive na bolha. Por quê? Porque ela não está exposta aos riscos, então... Agora, qual é a vivência? Não é nem o transtorno, mas qual é aquela vivência? E qual o suporte que essa criança teve, esse adolescente teve? Qual o apoio que ele teve? Nós não tivemos. Isso, nós não tivemos. Nós não tivemos. Então, assim... Psicóloga pra gente era coisa de doido, né? Psiquiatra nem se fala, né? Psiquiatra você já via aquele manicômio mesmo, né? Camisa de força, isso mesmo. Era essa a visão que se tinha, até porque era isso que se passava na televisão. E era isso que se praticava na grande maioria, de fato. Né? Então você veja, por isso que eu falo, muitas coisas foram plantadas na cabeça da gente, enquanto a gente ainda era jovem, e que nós tivemos que conviver isso por muito tempo. E aí você vive hoje uma situação que é no mundo, não é? O Brasil, ele se agrava muito porque a instabilidade aqui, ela é geral. Nós não temos uma guerra declarada, mas nós temos diversas guerras acontecendo em todos os lados. A gente vive uma guerrilha urbana, né? Urbana, hoje. Total. Hoje é uma guerrilha urbana. Você não tem segurança hoje em nada. Você não tem segurança física na rua, você não tem segurança jurídica, você não tem segurança econômica, financeira. Você não tem segurança para nada. Você não tem segurança de debater e discutir um assunto sem ser... O passado é incerto. O passado é incerto. Você é execrado por uma opinião. Isso. Né? Você é cancelado por uma opinião. Você não pode dar uma opinião. Não é que você vai ser cancelado ou multado ou tolhido pela opinião. Não. Você não pode dar opinião. Então, começa a ficar tudo muito ruim, sabe? E aí, nós
que temos um pouco mais de consciência, que estudamos isso, as pessoas aí em casa e que estão assistindo a gente, pensa que a gente é 100% resolvidão. Desculpem, porra nenhuma. Quanto mais você conhece, quanto mais você se questiona, né? mais você se questiona. Isso. Eu tenho um podcast, Fernando, que eu amo, mas amo de paixão. Eu ouço o episódio umas 10 vezes. Eu comecei a ouvir Os Elefantes na Neblina. Cara, eu queria um dia conhecer esses 3 caras. Que são, né? Ninguém sabe quem são. Eu queria conhecer esses loucos para dar um abraço e um beijo neles. Porque eles trazem cada negócio bacana pra gente ficar, de fato, pensando sobre o todo, que é o que hoje me alimenta um pouco. Nesse tripé que a gente tem que ter de corpo são, mente sã, né? E o espírito junto, a parte espiritual cada um faz a sua. A parte mental depende muito da gente. O físico 100%. Então assim, a partir do momento que você consegue entender isso, você consegue entender que é impossível você separar a vida pessoal e profissional. Por isso o mito. Por isso o mito, né? da separação. Que é impossível você cuidar de uma área sem cuidar de outra. Então, assim, se você não tiver com a cabeça boa, você pode estar com um corpo maravilhoso. Mas você vai se ferrar. É questão de tempo, né? Isso. Se você não acreditar em alguma coisa, não tiver fé em alguma coisa, esperança, não tem sentido para você estar vivendo. Então, veja, nesse processo inteiro, e eu vivo isso na pele todos os dias, se eu não tiver esperança, se eu não tiver um corpo bem... Eu já cheguei a pesar 150 quilos, né? Então, hoje eu faço atividade física 6 vezes na semana. E você você emagreceu na raça. Na raça, fiz cirurgia, foi na raça. Né? Ultimamente tem umas canetinhas que dá uma ajudada bacana, ajuda, né, mas, porra, lá atrás não. Se eu não tiver a minha saúde mental em dia, meu amigo... assim, a linha é muito tênue. Muito tênue. Porque é interligado. É tudo interligado. Não tem... Você mesmo que estudou neurociência, a gente tem alguns amigos que falava-se do hemisfério do cérebro de um lado, o hemisfério do outro lado, porque eu não sei. E até que chegou um maluco assim, gente, vamos falar o seguinte, um depende do outro. Isso. Redes neurais. Né? Porque é interligado, é conexão, sinopse de todos os lados. Então assim, não tem como você separar. Então, veja, a partir do momento que a gente entender isso, e eu vejo de vez em quando, cara, pessoas que eu gosto, que eu respeito, falam cada atrocidade, tem zilhões de seguidores, e todo mundo babando o ovo gigantescamente dessas pessoas. E eu vejo outras pessoas falando assim, mas gente, por que isso? O trabalho, os meus melhores amigos eu fiz no trabalho. Olha que bonito. E de fato, se você fica mais de 8 horas dentro do trabalho, você vai fazer amigo lá. 1/3 da tua vida, né? E você foge dos problemas de casa por happy hour com quem? Com os amigos do trabalho. Então, cara, assim, vamos parar de falar que o trabalho é ruim? Vamos parar de demonizar o trabalho? Isso, eu aprendi essa frase com você, Fred. E eu passei, assim, eu estava sentindo, mas eu não tinha nominado num dia que a gente estava conversando, que você falou assim, o que a gente está passando é uma demonização do trabalho. E na hora eu falei, isso. Isso eu já vinha sentindo, mas você nominou. Parece que hoje, né, o trabalho é o vilão. Né? É o vilão de tudo. É o que adoece, é o que paga mal, é não sei o quê. Mas, assim, a forma como essa pessoa chega na empresa, ela tá perfeita, né? Educação de qualidade, saúde de qualidade, transporte de qualidade, segurança de qualidade, né? E eu sei que você está envolvido com política, né? Que a sua família é referência na política, principalmente de Jundiaí e tal. Mas, cara, não dá para ter um inimigo. E o que é pior, quando eu converso com pessoas, a gente faz um trabalho, né, no SUS, né, em outras autarquias e tal, as pessoas falam assim, aqui é pior e ninguém fala. Pois é. O primeiro setor é muito pior. Isso. Ninguém fala. Mas, Fernando, é o segundo setor. É o que eu tenho dito, assim, em todos os cantos, né? Eu tenho tido muita dificuldade na parte no privado, ultimamente, por conta da crise expressiva que nós estamos vivendo no Brasil. Eu estou fazendo um trabalho social onde eu estou pegando patrocínios, cotas de patrocínios menores para ir cuidar de quem cuida. Então, no último mês eu fui na ATEAL, que é uma ONG que cuida de aparelhos auditivos para quem não escuta.
Eu fui no Grendac, que é o Hospital de Criança para Câncer lá em Jundiaí. Ah, que legal. Eu fui Eu tô indo no GRAC amanhã. No Luiz Braille, sexta-feira agora, de cegos, cirurgia de catarata, etc. E fui tá faltando um, meu Deus. Ai, daqui a pouco eu lembro. Eu fui em 3. No CRJ, que é um centro de reabilitação das pessoas. São pessoas que cuidam de pessoas. Uhum. E que muitas vezes elas não recebem esse cuidado. E quando vem essa questão da NR1, que joga tudo na culpa do empresário, do setor produtivo, exclui completamente o setor público, Isso. as pessoas que trabalham no setor público, exclui completamente o terceiro setor, e são as pessoas que mais precisam. Eu convivo na minha casa, dentro da minha casa, com 2 pessoas que são extremamente dedicadas ao setor público. O meu irmão, que a vida inteira foi isso, Sim. E a Luciana, minha namorada, que trabalha também, ela é concursada do Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu vejo, a Luciana tem dia que ela começa a trabalhar 9 horas da noite, vai terminar meia-noite. E com uma pressão gigantesca. Esse é o terceiro turno dela, né? O quarto turno, né? E uma pressão gigantesca por prazo, por produtividade, tem que fazer certo. E do outro lado, o meu irmão, que a vida inteira trabalhou com isso, eu vejo a dedicação que ele tem. Meu irmão passou 8 anos como prefeito lá de Jundiaí, que ele não teve vida durante 8 anos. Não, e fez um puta trabalho. Não, foi reeleito com a maior. Isso, se dedicou assim, ao extremo em tudo que ele fez. Então, veja, o que eu penso, tá, Fernando? A gente precisa, cara, entender que trabalhar é bom. E a gente não pode ficar passando isso, principalmente para gerações mais novas. Porque elas viram, na grande maioria das vezes, os pais ausentes de casa por conta de trabalho, justificando que era para comprar coisa, fazer o futuro dos filhos. A gente vê agora o pessoal da geração acima da nossa, que cagou na nossa cabeça a vida inteira, e a gente aprendeu essa forma de agir, e a gente faz isso com a geração de baixo. Isso. E a gente ensinou os nossos filhos a não aceitarem. Isso. Né? Então, e o que eles fazem hoje? O que essa nova geração faz hoje? Eles simplesmente inverteram a equação que foi colocada pra gente. Uhum. A nossa equação, a gente tinha que se ferrar até os 65 anos para aposentar e ser feliz. Isso. Eles falaram, eu quero ser feliz durante a jornada. Então eu não preciso trabalhar que nem um louco para comprar isso, comprar aquilo, que eu posso usar. Isso. E aí começa a quebrar todo mundo, bicho. Porque é uma visão, né, para nós, né? Que bom que eles tiveram, porque a gente não teve essa sorte, ou essa competência, né, de estar nessa... Mas, assim, a gente não pode... primeiro, caracterizar, né? Assim, geração Z, não sei o quê. A gente foi jovem o suficientemente crítico para ser a geração Z da época. Isso. Porque, puta, eu era insuportável. Isso aí. Né? Como eu sou X, mas eu era o Z do X da época. Uhum. E, tudo era crítica, era não sei o que e tal. Então, assim, não é um conflito de gerações, não é um conflito de gênero, né? Então, assim, a gente se apropria do E enquanto a gente devia usar o OU. Né? É o que eu falo direto. Nós chegamos num ponto hoje que, se nós não entendermos que saúde mental é um problema coletivo, pior do que a pandemia, porque não tem vacina para ele. A saúde mental é pior do que a pandemia. É pior. E não tem vacina, tá? Não tem uma cura breve. Não tem vacina, além disso, isso saiu recentemente na Stanford e também é uma questão publicada na Nature. Hoje, os diagnósticos, e por isso os diagnósticos, né, absurdos no Brasil, porque só o Brasil é um dos poucos países que classifica burnout como doença ocupacional. A OMS não classifica, primeira coisa. E segundo, Stanford, a Faculdade de Medicina de Stanford, fez um manifesto na Nature convocando a comunidade científica a se unir para estudar a saúde mental, porque ela está 30 anos atrasada em relação à oncologia e à cardiologia. Porque hoje os diagnósticos são superficiais, inclusive de toda a parte de ressonância, todos os equipamentos ainda são superficiais, ou seja, são subcorticais, eles não conseguem entender, a gente não tem ferramental, por mais que a gente tenha tecnologia, a gente não tem ferramental suficiente para diagnosticar a causa. A gente continua tratando a consequência. Isso aí. Ou seja, o sintoma.
E isso era o que o câncer fazia há 30 anos, o que a cardiologia fazia há 30, 40 anos atrás, é o estágio que a gente está de saúde mental. Então a gente tem 30 anos ainda de pelejar, claro que vai diminuir talvez esse tempo por causa da tecnologia, mas Stanford fez um manifesto na Nature, está publicado, né? Em algumas aulas eu estou mostrando essa publicação, eu posso colocar no link dessas publicações, no link aqui dos comentários, e que fala assim, olha, a gente não sabe ainda como lidar. E a gente ainda está lidando com a consequência. E assim, ó, a gente não sabe. Por favor, venham todos, vamos pensar junto para tentar resolver. E, por favor, parem de criar monstros onde não existe. Né? Você lembra que eu estava falando para você que a gente vive um mundo que essa polarização? Hoje em dia, ou você tem que estar muito feliz ou você está depressivo para se matar. Isso. Não tem o meio termo disso. Não tem. E aí vem um monte... A OMS fez uma cagada gigantesca quando fez a definição do burnout lá como excesso de trabalho. Uhum. Aí o Brasil nadou de braçada com isso, né? Porque aí quantidade de gente metendo atestado para cima e para baixo de burnout, indo parar na Previdência, lá, a conta indo parar onde? No governo. O governo falou assim, opa, eu não vou pagar, manda para o empresário. Né? Então, assim, o que eu sinceramente penso, alguém, junto com a nossa força aqui, a força da rede toda que a gente tem, não só da FEJOB, como dos agentes de felicidade, as pessoas que discutem sobre isso, com um pouco mais de propriedade e muita seriedade, tem que começar a tratar esse assunto de uma forma mais responsável, né? E colocar não de vitimista, fato, né? E colocar de fato o que é e como fazer. E não é rápido. Não é rápido. Então, assim, essas empresas que a gente está trabalhando junto e fazendo um projeto junto são empresas que de fato se preocupam com o ser humano. Não é um trabalho de curto prazo. Não é. É um trabalho de formiguinha. E não é um trabalho, né, que a gente fala e a gente mede felicidade em alguns... O Fred ele é certificado pela World Happiness Foundation, pela World Happiness Academy, pela FairJob, é um parceiro, é um trabalho honesto, seríssimo, ratificado pela ONU, ou seja, a gente tem estudado muito para chegar e falar... Burnout, a culpa, a responsabilidade do burnout começa pelo burnoutado. Isso. E estão aqui 2 burnoutados que sabem que se a gente soubesse... Aliás, eu estou fazendo uma pesquisa e eu queria te fazer uma pergunta porque eu acho que eu já sei sua resposta, mas eu preciso te perguntar porque acho que eu nunca te perguntei formalmente. Antes de você ter burnout, você fazia algum tipo de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico? Nenhum. Zero. Eu não encontrei uma pessoa que falou, não, eu fazia um acompanhamento sério. Não. Essa é uma pesquisa porque é muito legal, viu? Eu estou assim, perguntando e assim, eu não encontrei ninguém que já tinha sido alertado sobre o seu padrão de comportamento emocional e que, apesar disso, teve burnout. Uhum. Fernando, a gente não vai achar. Até porque na nossa... Quando nós tivemos, foi mais ou menos o mesmo período... Era fraqueza, né? Era sinônimo ainda mais homem, né? Exatamente. É o que eu falo muitas vezes, a Luciana até me corrigiu, né? Fala assim, não fica falando esse negócio, é muito feio falando de você sobre isso, mas nós fomos criados, os homens foram criados de uma forma onde qualquer coisa que demonstrasse qualquer tipo de emoção que não fosse raiva, força e brutalidade, era um oposto. De novo, é a polarização. Ou você é duro, firme e tal, você gosta de fazer terapia, né? Isso é coisa para quem não tem o que fazer, etc. Ou você fazia coisa dura, ou você era mole, fraco e não servia para nada. Né? Então, assim, nós somos criados assim. E agora a gente está tendo que rever tudo isso. E rever tudo isso, muitas vezes, a duras penas. A duras penas. Né? Então, assim, a gente precisa revisitar esse conceito. Né? A gente precisa parar de demonizar o trabalho. O trabalho é bom. É bom. Você mandou para mim um paper da Fiocruz que fala isso. A população mais suscetível a ter problemas de saúde mental são os desempregados. Ou seja, os habitados, os desalojados, os empregados, os excluídos. E os desempresários estão nessa linha. Estão nessa linha. Estão aqui, né? Estão nos desalojados. Isso, né? Tá nesse processo. Então você veja, e agora com 6.934 empresas em recuperação judicial, 86% da família endividada, 82% das famílias endividadas e 56% de inadimplência desse endividamento. Você imagina a quantidade de empresa familiar que está quebrando?
Não, e de famílias Que em quebram ruína, junto. né? Porque tem a família e assim, quebrou uma empresa de 1.000 funcionários, tem gente que torce contra, mas são 1.000 famílias que estão, que assim, que não vai se recolocar, né? E que estão na miséria. Então assim, não dá para torcer contra, Não a dá não para ser que você torcer seja contra. muito, muito psicopático, Mas, né? nós estamos vivendo uma sociedade psicopatônica. É, Não sei, essa palavra não existe, mas psicopata. é uma sociedade psicopata mesmo. Porque você vê o seguinte, olha, essa semana foram grandes varejos que decretaram recuperação judicial. Não é apenas quem trabalha diretamente, Não, funcionário diretamente. toda a É uma cadeia, né? Toda a rede que cadeia está no produtiva. entorno, que quando essa empresa decreta recuperação judicial, essa rede inteira Quebra a não vai cidade às receber. vezes, né? Isso. Eles não vão receber, tá estancado. O governo não vai receber, o banco não vai receber. Meu, é uma pancada grande. É uma pancada grande. Então, assim, se a gente não começar a entender que o problema é muito mais estrutural do que aparece na TV, É sistêmico, né? é sistêmico. E isso afeta diretamente a saúde mental das pessoas. E aí, quando você sai na rua, muitas vezes, que você vê alguém brigando no trânsito, alguém brigando com um garçom, brigando, você não sabe o que aquela pessoa está passando ali. Não, E eu não estou defendendo essas pessoas, não. não. Não, muito pelo contrário. Né? Tem que se tratar. Isso. Mas, cara, cuidado. Porque tem alguma coisa muito maior acontecendo que está debaixo dos seus olhos, do olhar de todo mundo que está aqui, e que a gente não tem controle sobre isso. E que hora que você começa a fazer o trabalho que você está fazendo, né? Do cuidado com quem cuida, de você simplesmente chegar lá e perguntar, e a gente tem feito isso nas empresas, através do escritório do cuidado, você começa a ouvir relatos, pô, a gente está com alguns escritórios dos cuidados implementados. E quando você fala assim, né, o cuidado centrado na pessoa, que é o que a gente tem se dedicado ultimamente, que vem do aprendizado do SUS, onde você conhece também, quando a gente busca, né, esse approach com a pessoa, assim, o que importa para você hoje? Nunca, para uma pessoa empregada, o problema nunca está lá. O problema nunca está lá. Nunca. A gente dificilmente escuta sobre o meu chefe, o meu par. A gente escuta em casa é violência doméstica, é endividamento. Isso. Violência doméstica. Vício nesses jogos, dos das jogos, apostas, não só dos nos jogos, bets. mas né, dos outros tipos de vício, porque, por exemplo, o vício em drogas destrói uma família. É isso aí. Né? Então, assim, poxa, meu filho está com dependência e eu não sei o que fazer, não tem quem cuida e tal. E aí, né, e você tá lá pago pela empresa para escutar alguém, né, como é o que você está fazendo em alguns clientes, que precisa ser alguém alheio àquele CNPJ, porque senão você não vai estabelecer uma relação de confiança, uma relação de segurança psicológica suficiente. E o que a gente escuta não tem a ver. Não tem a ver com o trabalho, não tem a ver com a escala, não tem a ver com o sindicato, sabe? Porque o problema não está ali. A partir do momento que a pessoa está trabalhando, o mínimo que acontece é ela ter um mínimo para sobreviver. A partir do momento que você começa a demonizar isso, o emprego começa a sumir, meu amigo, como é que você vai pagar suas contas? O Elon Musk falou há 2 semanas atrás, numa entrevista que deu para The Economist, que em 10 anos o dinheiro não será mais relevante. Isso não é relevante. E ele está defendendo uma renda mínima global, universal. Cara, mas e essa renda mínima universal? Quem vai pagar? Ele vai tirar do trilhão dele para dividir com todo mundo? Então, a gente está vivendo num momento onde as pessoas continuam terceirizando a responsabilidade para entidades que não são tocáveis. Né? Então, e da própria felicidade, né? Isso. Então, a gente fala sobre felicidade, mas eu sou infeliz por culpa de alguém. Eu sou infeliz porque eu não comprei a viagem que eu vi o TikToker colocando um influencer, que ele nem foi fazer a viagem, ele fez um cenário e colocou a cara dele ali. Então, assim, para de passar a responsabilidade para os outros. Sabe? A autorresponsabilização é fundamental para você começar um processo de, primeiro, se perdoar, segundo, perdoar o outro, e seguir sua vida. E se conhecer, né? Porque você precisa se conhecer. É a base da inteligência emocional. Autoconhecimento, autocontrole, automotivação. Você tem que começar a ter isso para você. E não é fácil, Fernando. Dói pra caramba, você tem que fazer um puta de um trabalho. Mexe com várias feridas. Mexe com muita coisa. A gente não está preparado para fazer isso o tempo inteiro. A gente sabe que não está. Mas precisamos ficar falando sobre isso o tempo inteiro.
Eu acredito, né, que essa é uma das nossas funções, até porque a gente passou, até porque a gente também, né, hoje, sabe, eu brinco, né, com os amigos que, assim, antigamente, eu escutava meu pai e minha avó falando, né, para você ser alguém, você precisa plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho. E aqui no Brasil você precisa abrir uma empresa, porque aí você vai entender, né, que realmente... E assim, quando a gente fala, né, sobre os microempresários, a grande maioria dos empreendedores, né, que tem uma glamorização atrás disso, mas são pessoas que não conseguiram se recolocar no processo normal, né, e que estão vivendo, né? Ou é a fabriquinha de trufa, ou é o Uber, ou é, né, o próprio taxista. Cara, outro dia eu tô falando com um taxista, falei assim, você é um herói para mim. Uhum. Porque eu não sobreviveria são, e eu já não sou são, mas eu ficaria menos são em meio dia trabalhando com isso que você trabalha. Porque eu tenho a menor condição de estar num trânsito caótico de São Ô, Paulo. Fernando, olha, e assim, ó, você falou de várias coisas sendo formadas. E algumas delas, economia formal. Você não sabe o mundo que tem de informalidade que está sendo gerada com essa quantidade de imposto que foi criada, com uma carga tributária que a gente não sabe como é que vai ser o ano que vem, uma reforma tributária esdrúxula que está vindo aí o ano que vem, que nem os próprios tributaristas e contadores sabem o que vai acontecer. Né? Vão divulgar as alíquotas após o primeiro turno das eleições. Olha, cara, mas isso é de uma atrocidade abissal. E a gente continua vendo esses pregadores aí, esses propagadores dos milagres, né? Cada dia proliferando mais na internet. Eu vi hoje, li uma reportagem, né, de uma pessoa, vou reservar o nome, que eu não sei se pode falar, mas ela falando o seguinte, 70% das pessoas que jogam nas loterias da Caixa Econômica são homens. 80% das pessoas que pagam o dízimo na igreja são mulheres. Então o homem joga na esperança de ganhar e resolver a vida dele, e a mulher reza na esperança de melhorar a vida e resolver a vida dela e da família. Então todo mundo esperando um milagre. Isso. Né? A gente vive em busca de um milagre. Tudo bem, isso pode ser uma esperança, pode ser alguma coisa que tudo bem, pode ser. Mas a gente precisa de algo mais. Nós não estamos aqui para ficar vivendo disso. Né? Então, assim, quando eu tomei a liberdade, o Eduardo Vilela me convidou para a gente relançar o livro, eu falei para ele, a gente vai fazer isso, mas se eu puder pelo menos colocar 2 cases aqui de trabalho que eu realizei para deixar comprovado que isso realmente funciona. Né? E no momento que a gente fizer o lançamento, a gente vai correr atrás de fazer aonde as pessoas estão precisando ouvir essa mensagem. Infelizmente, a gente não tem as verbas milionárias para sair colocando, fazendo, sabe, impulsionalmente. A livraria não paga, Fernando. As livrarias não pagam hoje. A livraria está quebrando também, né? Todas estão quebrando. Né? A grande maioria é RJ, e aí não paga o fornecedor. Então, mas a mensagem tem que chegar de alguma forma. As pessoas precisam entender que essa autorresponsabilidade é fundamental para você começar o processo de priorizar a sua saúde mental. Né? Que não pense em vocês que estão aí assistindo, tem muita gente que vai assim, mas eu tenho dinheiro pra caramba, eu tô com a minha vida resolvida. Cara, você não tá. Os 3 funcionários, né, lá da Bombril que foram trabalhar naquele sábado de manhã, porque estão com a vida deles resolvidona. Pegou um cara maluco e matou os 3. E que o problema não estava lá dentro, né? O problema não foi lá dentro. Não era laboral o problema? Não era. Não era mental. E ele foi lá e com a faca esfaqueou 3 funcionários que não tinham nada a ver com a pipoca e acabaram morrendo. Então, nós precisamos entender que isso é um problema de todos. Um problema sistêmico. E é muito mais complexo. Eu perdi pessoas na pandemia, eu respeito a todos os... Mas o que nós estamos vivendo hoje não está sendo tratado com a seriedade que precisa ser tratado. As pessoas estão usando disso para fazer dinheiro, vendendo curso. Isso, vendendo... Né? Vendendo soluções milagrosas que não existem. Né? E, mais uma vez, a gente está deixando algo extremamente importante passar ao largo do que precisa ser tratado. E não estamos tratando. E nós vamos sofrer a consequência. Todo mundo vai sofrer as consequências. Já estamos, né? Porque você pega hoje o nível de adoecimento das escolas, eu estava falando ontem com uma professora, e o nível de adoecimento das escolas
dos professores e dos alunos, né? Ou seja, não tem a ver, dos professores ainda tem laboral, mas principalmente as escolas públicas, né? Dos alunos, o nível de ideação suicida, porque agora chega Setembro Amarelo, mês que vem, Todo mundo vai tá falar todo sobre isso, mundo né? com a faixinha, com palestra, tal, não sei o quê, né? A gente mede ideação suicida desde 2015, e esses números não param de crescer. E eles não param de crescer em todos os lugares. Né? Isso aí. Todo mundo hoje conhece alguém que já teve esse problema muito próximo, ou já teve, ou conhece alguém que já teve. Então, assim, ele está muito próximo. Né? E como é que a gente resolve? Porque ele é sistêmico, ele não está só nas empresas. Isso. Ele não está, não, a empresa tal é a empresa ruim. Não existe empresa ruim. Não existe funcionário ruim. Existe empresa onde um funcionário não se encaixa, porque um odeia e o outro ama. É isso. Onde está, né, a comprovação de ruim e de bom? Por quê? Porque a gente é singular. Cada um tem a sua cabeça. Então tem o cara que quer trabalhar 7 dias por semana. Ele deve? Não, ele não deve, mas ele quer. Uhum. Tem o cara que quer se aposentar. Ele deve? Se ele puder, sim. Né? Mas como é que a gente define quem está certo e quem está errado? Não é subjetivo, e você está falando essa parte do suicídio, né? No primeiro semestre desse ano, numa diferença de 15 dias, uma mãe, uma família e outra família de cidades completamente diferentes, de adolescentes que não se conheciam, perderam os filhos. Um menino de 22 anos de idade e uma menina de 24. E não foi por causa do trabalho. Uhum. Não foi por causa do trabalho. E perderam e tiraram a própria vida. Destruíram 2 famílias. Né? Eu me lembro que no sepultamento de uma delas, o pai, ajoelhado do lado, perguntando: o que eu fiz de errado para você fazer isso? Olha o tamanho da culpa que fica para quem fica. E a coragem de quem foi. Porque para fazer isso tem que ter uma puta de uma coragem. Não é qualquer covarde consegue fazer o que essas pessoas fazem. E isso está aumentando. O nível de desespero, né? Desespero. Isso está aumentando de uma forma exponencial. E as pessoas não estão se dando conta disso, Fernando. Não. Então, isso me angustia muito, cara. E as pessoas não transparecem, né? Porque é sempre aquela pessoa assim que... Como assim? Essa pessoa era tão boazinha, essa pessoa não sei o quê, ela sorria, ela... Assim, né? Todo mundo tá passando, tem uma dor, Cara, tem o Matheus Ceará, comediante. Isso. O cara, ele foi dar uma entrevista no Ticaracatica, lá do Bola do Carioca, e ele falou assim, cara, eu fiquei trancado em casa, eu não sabia o que estava acontecendo. As pessoas muitas vezes não sabem que esses processos de pânico, depressão, os processos podem muitas vezes vir decorrente de uma disfunção química dentro do próprio organismo. Sim, geralmente a saída é uma regulação química, né? O início é medicamentosa. Exato, mas assistido. Isso. E o que é grande... Por que será que em cada esquina que a gente anda, em qualquer lugar do Brasil, tem 5, 6 farmácias na mesma esquina? Porque o brasileiro se automedica, sem muitas vezes ir no médico. Pensa que no médico é perda de tempo, é perda de dinheiro. Não, você está se medicando, a saúde mental, o grande salvador é a IA. Pois é. As pessoas estão usando a IA para isso, né? Para fazer terapia, né? Né? Então, desespero, assim, né? E aí, né, tem um lado muito preocupante, né? Porque nada substitui a terapia, e para mim a terapia presencial, tá? A gente conhece as ferramentas, e eu já tenho ouvido falar da uberização do psicólogo, né? Que são sessões de 30 minutos por que o profissional recebe R$20, R$30, e colocam isso como um programa de saúde mental nas empresas. A gente é absolutamente contra isso. Sem dúvida. Mas, né, melhor que isso que nada? Não sei. Tem casos que sim, tem casos que não. De novo, a gente não consegue generalizar nada. Mas a partir desse ponto, talvez a pessoa chegue num nível de desespero que ela fala: eu preciso perguntar para alguém. E eu posso perguntar para minha família porque eu vou ser julgada, não posso perguntar para os meus colegas porque talvez eles vão me zoar, eu não posso perguntar para o meu chefe, né? Então, assim, é a desesperança, é a falta de esperança que talvez esteja levando isso, né, a essa atitude extrema, mas não dá para condenar todos os casos. Né? Não é o ideal, é longe do ideal, mas, assim, o primeiro sinal que eu preciso ajuda é importante ouvir. Existem entidades
né? Tanto do ponto, né, do CVV, né, dessas questões, mas entidades, por exemplo, qualquer faculdade que tenha psicologia tem atendimento social lá. Psicologia, né? e psicanálise. E psicanálise. Vai lá, vai na faculdade, isso. né? Isso aí. Existem, hoje os CAPs estão fazendo, na medida do possível, né? Tudo bem que ali é emergencial, mas tem encaminhamento, assim, existe solução, mas a gente precisa entender que a gente precisa. Né? E às vezes a gente chega tarde. E às vezes a gente tem evitado, em todos esses clientes que a gente tem feito nesse Escritório do Cuidado, a gente tem muito se deparado com ideação suicida, muito com endividamento, tanto que o início era só psicóloga, né, e médicos, né? A gente está levando médicos, né, cardiologista, a doutora Flor está com a gente, doutor Ronald, doutora Marília, doutora Ângela, tem alguns médicos, porque a gente trabalha a medicina e estilo de vida, porque elas, né, são equilíbrios, são 7 pilares ali, mais toda a parte psíquica, mais gestão de estresse, mais, né, uma série de questões, propósito e espiritualidade, porque é importante você ter, né, uma terceira, né, pilar ali de crenças e tal. E agora a gente teve que levar serviço social, assistente social, em função do endividamento. Pois é. Em função de violência doméstica. Né? Pô, a gente viu ontem, anteontem, 3, 4 casos de feminicídios absurdos. O cara ia esfaquear a ex-mulher, esfaqueou o cachorro, o outro da Faria Lima. É isso. Uma coisa que é importante falar, Fernando, é o seguinte, ó. Existem algumas crenças no Brasil que precisam ser quebradas. Que isso A primeira é, só paga imposto quem é rico, pobre não paga imposto. Isso é a maior atrocidade que alguém já falou para alguma pessoa na vida. Todos pagam o mesmo imposto. Não, e ele pesa mais pro pobre, né? Porque muito mais. A gente paga o mesmo, né? O feijão Isso. a gente paga, Isso. Só que ele representa, né, para a pessoa que ganha pouco, muito mais do que ele representa para quem ganha muito. Exatamente. Então, assim, todo mundo paga imposto. A segunda coisa, essa coisa de doença mental é uma coisa de... Isso é coisa de quem não tem que fazer, isso é coisa de gente mimizenta, Não, é um problema de todos também. E todo mundo está passando pela mesma coisa. Segunda coisa, não, esse negócio de violência doméstica é só na periferia, eu não sei o quê. Meu amigo, você está vendo a pessoa que tá lá em cima, na camada social, como uma pessoa que está lá embaixo. Ela está existindo em todos os lugares. Então, assim, todas as vezes que a gente começa a pegar, generalizar assuntos que são extremamente importantes e colocar numa vala comum, não dando a devida importância a ela, você descredencia isso. E é isso que acontece na maior parte das vezes. É isso que acontece com saúde mental. Né? Essa parte de terem transformado em regra, em lei, em norma, foi a maior cagada que podiam ter feito. Porque você está trazendo luz de uma forma errada. É extremamente necessário, o problema existe. Existem empresas que são, de fato, empresas muito ruins e inóspitas para se trabalhar. Pessoas que são ruins. Pessoas em todos os campos. No sentido de má pessoa, má em todos formação os de caráter. Exato, em todos os lugares tem isso. Mas não é o problema do trabalho. Não tem um único responsável. Não tem um único responsável, é uma conjuntura. Então, quando eu trago o mito da separação, é para a gente começar a trabalhar nisso. Então, primeiro, vamos entender que a gente é um ser humano integrado. Que a gente não tem como a gente separar. Agora eu só vou pensar, agora eu só vou sentir, agora eu só vou correr com a perna, agora eu vou correr com nenhuma das duas pernas. Eu vou pegar... Não tem. A gente precisa de tudo funcionando. Agora eu vou usar o meu lado racional. Não tem como. Isso é balela. Isso é balela. Não tem nenhum curso que vai te ensinar a fazer isso. Então a gente precisa desmistificar isso. Precisa entender que não tem como separar uma coisa da outra. A gente precisa entender que a integração é fundamental, até porque com ela você vai gerar autenticidade. E com a autenticidade você vai ter... você vai se dar ao direito de sentir, pensar, agir e expressar exatamente quem você é, se respeitando acima de tudo, independente do que venha de julgamento externo, né? E com isso, você vai começar a fazer o trabalho de se conhecer melhor, de inteligência emocional, para poder lidar nesse mundo que é um mundo inóspito. Hoje, todos os seres humanos que estão na Terra deveriam receber adicional de periculosidade e insalubridade. Porque nós estamos vivendo num mundo perigoso e insalubre. O mundo. O mundo, né? Deixar bem claro. Da sociedade, né? Isso. Às vezes, né, na Copa, né, que falaram que vinham os ETs, eu falei, pô, será que sabe que não é uma má ideia, né? Esses caras irem fazer, né? A gente tem um inimigo comum, né? Porque a gente tá inimigo da gente mesmo, né? Tá faltando um inimigo comum fora do planeta. Talvez... Né? Porque nada une mais duas pessoas
do que um inimigo comum. É isso mesmo. Né? E talvez se o nosso inimigo estivesse fora, pô, por que não, né? Então, né, aqueles filmes de ficção. Porque um dia a pandemia foi um filme de ficção. Exatamente. Que ninguém escutou, né? O Olha, doutor lá... a pandemia foi um filme de ficção. O cara se apaixonar por um agente de IA no computador foi um filme Namorada, né? Ela, lançado em isso, 2013. Isso. O que a gente via nos Jetsons, quando a gente era pequeno, tudo, né? tudo hoje está acontecendo da mesma forma, igual. O teletrabalho, o robozinho, né? O humanoide lá. Então, assim, cara, tem alguma coisa querendo comunicar com a gente aí que estão tentando... Alguém está enxergando, né? Alguém está vendo, né? Alguém está enxergando. E nós doidos aqui estamos vendo o que está acontecendo com seres humanos. E tentando, de alguma forma, dar a nossa parcela de contribuição para aliviar esse sofrimento nosso e das pessoas. Não, quantas vezes você escutou assim, o cara vai estudar felicidade? Pois é, puta bosta. Maluco. Maluco. Não é saúde mental, né? Isso é louco. Isso é coisa de louco, né? Bom, falamos aqui com o Fred. O mito. Onde que a gente acha o livro, Fred? Esse está esgotado? Esse está esgotado, é possível estar esgotado. Talvez se encontre ainda em alguma livraria perdida por aí. Esse é meu, os dois estão autografados. O Mito da Separação está na Amazon, está nas livrarias aí, está em todo local. E eu recomendo a leitura e recomendo presentear isso. Não, e tem os cases aqui dentro, tem dois tem cases case, tem atividade, maravilhosos. tem exercício, tem tudo aí. Dá para se divertir bem aí. Muito legal. Bom, a gente vai continuar falando porque a gente tem muito trabalho para fazer para, se Deus quiser, desenlouquecer um pouco, né? A gente mesmo. É bom que a gente pense igual. E a gente sabe que a gente, né, tem os nossos problemas. Claro, temos nossos desafios também, né? A gente é tudo menos resolvido, gente. A gente só tenta ser uma versão um pouco melhor do que a versão que nos impuseram. E aí vem a última coisa, né, que foi a coisa que mais me encantou na neurociência. A intencionalidade. A gente tem uma boa intenção. Sempre. Né? Boa intenção, né, de tipo, pô, as pessoas não precisam passar o que a gente está passando. Se a gente teve, e a gente teve sim a sorte de estudar nos melhores lugares, a gente estudou na melhor universidade do mundo, a gente tem a missão, o dever de compartilhar isso. Isso aí. Então, isso é intenção, é boa intenção. Segue quem quer também, né? Isso não somos dono da verdade, tá tudo certo. Longe disso. Né? Mas é isso. Fred, obrigado, cara. Tamo junto, Fernandão. Sempre. Valeu.